vocês, espero que vocês estão saindo bem na realização dos exercícios e que estejam, né, conseguindo acompanhar ali as nossas correções, tá? Tirarem dúvidas. Então eu trouxe para vocês mais uma correção agora do último conteúdo do planejamento relacionado à semana anterior, correção da apostila, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma sequência de respostas, tá? Do gabarito, texto e contexto, e quando o corpo para, que está lá na página 56 a 57. Gente, esse texto é o gênero estudado em sala, que é o artigo de opinião, que tem a função de trazer uma informação e de convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Então, quando você faz a leitura desse texto, você verifica, e até fica mais fácil para a interpretação dele, alguns aspectos de coesão e coerência e de argumentação também, que te fazem perceber que o escritor ele quer conversar com o leitor, levando para você o seu ponto de vista, o ponto de vista dele, e na tentativa de convencê-lo de que a informação, a proposta dele é a melhor. Então, na interpretação desse texto, nós vamos buscar ali também esses argumentos, tá? Esses mecanismos de argumentação, tá? Então, vamos lá. Número 1, texto e contexto. Por que o texto lido pode ser considerado um artigo de opinião? Porque Marcelo, que é o autor, o escritor daquele texto, discute sobre o tema polêmico e atual e apresenta argumentos para defender as suas ideias. Então ele traz as suas perspectivas, apresenta fatos, ele embasa esses fatos e tenta convencer o leitor. É uma conversa com o leitor. Ele só faz esse convencimento se ele tiver uma boa argumentação e um bom embasamento teórico, tá? Então a resposta é essa. Número 2, ainda de leitura e interpretação desse artigo. Onde é publicado o texto, quem escreveu e a quem se destina. O artigo é publicado na Folha de São Paulo, é escrito por Marcelo Gleiser e destina-se ao público em geral. Quem quer buscar informações, porque o texto ele fala sobre a tecnologia, os avanços tecnológicos e o ser humano, como esses avanços estão para a par ali, né? Se eles estão para a par ou se ainda a tecnologia caminha avançada e o homem ainda não. Então esse texto traz ali uma informação que destina-se ao público que tiver curiosidade de aprender um pouco mais, tá? Número 3, que ideia é defendida pelo autor do texto? Então é um texto de artigo de opinião e ele defende a ideia de que uma nova raça humana surge com o uso da ciência e da tecnologia, ou seja, a tecnologia contribuindo, né, com a ciência, as duas ali, ó, para a par, tá? Número 4, cite 2 exemplos de transhumanismo apresentado pelo autor. Uso de medicamentos para regular problemas de saúde e a utilização de prótese. No primeiro parágrafo do texto ele já começa indagando, né? Você já usou ou você conhece alguém que usa prótese? Então ele já começa a apresentar o assunto ali. Então ele coloca esses 2 pontos, né? Medicamentos, né? Para regular os problemas de saúde e a utilização de prótese. Essa é a resposta correta da número 4, tá? Número 5. Como é a linguagem do texto? Importantíssimo, tá, gente? Porque quem está estudando ali nas nossas aulas de redação já sabe mais ou menos qual deve ser a linguagem utilizada nesse tipo de comunicação. Então, qual a linguagem do texto? Formal ou informal? Simples ou técnica? Utiliza as regras convencionais pela gramática normativa? Justifique. Então, ó, o autor utiliza uma linguagem coloquial, portanto, informal. Faz perguntas como se conversasse com o leitor. Aí você me fala assim, mas Pro, ele pode usar uma linguagem coloquial ali? Quando ele quer conversar com o leitor e fazer com que o texto se torne mais claro e compreendido, ele utiliza uma linguagem que aproxima-se mais perto desse ouvinte que é o leitor. Então ele pode utilizar. É lógico que ele não foge às regras gramaticais, ele precisa fazer-se entender, mas ele busca uma linguagem mais próxima daquele público que estará lendo aquele texto, tá? Então ele pode usar assim. Esse mecanismo de fazer perguntas e respostas que nós vemos ali no desenrolar dos parágrafos é para fazer com que esse leitor interaja com o texto, tá? Então, quando a gente fala em falante e ouvinte, né, em processo de interação, isso ocorre também
no texto escrito. Nesse caso, ele é o locutor e o leitor é o interlocutor. E isso faz com que ocorra o processo de interação, que é a comunicação. Número 6. Número 6, qual a sua opinião em relação à linguagem utilizada por Marcelo Gleiser? Bom, a resposta é pessoal, né, pessoal? Então, mas buscando ali atender as necessidades do texto e o que a gente já aprendeu, você tem que ter coerência. Então, apresenta um texto científico de maneira simples e objetiva. É como eu falei para vocês, ele pode usar uma linguagem mais perto do público, tá? Mas de forma muito clara e objetiva, por quê? Porque o texto dele, a base do texto dele é convencer o leitor. Então, ele precisa ainda assim apresentar um embasamento teórico nesse texto, porque senão ele não convence o leitor daquilo que ele acredita, tá? Então, essa seria uma resposta próxima, tá? Da que você colocou e estaria correta, sendo uma resposta pessoal. Número 7. Por que Marcelo Gleiser acaba seu texto citando o modelo admirável do Novo Mundo? O que isso dá a entender pelo contexto do artigo? Então, por meio do artigo, do que ele apresentou, da linguagem utilizada e das fontes, é possível compreender que no livro a tecnologia era usada nos humanos, separando-os em grupos. Então ele coloca lá dentro no quarto ou quinto parágrafo os grupos que ele trabalha, quais são as perspectivas. Então essa é a resposta correta da número 7. Agora nós vamos para o estudo linguístico. Está na página 63 e 65, o estudo da crase. Gente, eu sei que a crase é um conteúdo de umas 4 aulas, tá? Porque é um conteúdo bastante extenso, você precisa saber quais são as regras onde eu posso usar e onde é proibido usar a crase. Então, quaisquer dúvidas, vocês vão me chamar para a gente poder sanar essas dúvidas, porque crase é um conteúdo de várias aulas. Então, se precisar, eu volto com esse conteúdo e faço a revisão deles para vocês, assim como eu vou alimentando lá o Google Class para vocês verem mais informações acerca da crase. Então, ela é uma regrinha que você precisa entender como funciona, que é a junção do artigo e mais a preposição, e a fusão deles ocasiona-se a crase. Ok, até aí você já sabe, mas aonde eu uso e onde eu nunca devo usar, e nós temos ali no livro, nas páginas anteriores, todas as regras, deem uma lida, porque sempre pode aparecer dúvida, tentem memorizar, porque é meio que decorar mesmo, depois que você entendeu qual é a formação e como se dá a crase. Então nós temos ali um exercício bem extenso, tá? Do 1 ao 12, de alternativas, de exercícios objetivos. Então quando tem objetivo, se ficou dúvida, coloquem lá qual é a questão e me chamem para sanar essa dúvida. Então vamos lá. Linguagem, né? Estudo linguístico. Número 1, tá? Da crase. Leia a frase do texto. Você quer ser um ciborgue? E justifique a ocorrência da crase, né? Se ela está correta ou não. Então ali, ó, recentemente abordamos alguns aspectos negativos disso aqui, em particular com relação à nossa escravidão viciante pelas telas. Então ele está pedindo para você dizer se ela está correta ou não. Então, olhando lá as regrinhas, como por exemplo, não posso usar crase antes do substantivo masculino, não posso usar crase nunca antes do verbo. Decorando aquelas regrinhas, você vai verificar que a crase é facultativa, ou seja, ela pode, antes desse pronome possessivo, né, ser usada. Pode ser usada sim ou não, depende do contexto, se você quer agregar essa crase ali. Facultativa quer dizer que ela está certa em estar ali, se você não colocar também, ela mantém o mesmo sentido. Aquele sonzinho que você tem de artigo mais preposição, tá? Na número 2, tem uma frase, né, uma oração, e ali eu tenho alternativas e sequências de crase, tá? Então aqui eu vou passar o gabarito para vocês, tá? O porquê ou não de ser essa alternativa, como aqui a gente não tem esse tempo para debater como se a gente estivesse em sala de aula, por quê? Porque sim, por que não? Anotem as dúvidas e me chamem para tirar essa dúvida. Então na número 2, a alternativa correta é a A.
Ó, o orientador pediu a você e não a mim que fizesse a pesquisa para ser entregue à professora. Então pediu a você, pode ser facultativo o uso da crase ali, então não é necessário. E não a mim, o uso do pronome também não é necessário. E a professora, eu utilizo a crase antes desse substantivo feminino. Então eu justifiquei a letra A da número 2, tá? E as outras, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntar. Número 3, letra C. Número 4, E. 5, C. 6, A. 7, A. 8, B. E 9, C. 10, D. 11, C. E 12, C. Vocês sabem que no livro de vocês, esse tipo de exercício aparece mesmo com questões objetivas, porque ele é um porque ele é um teste, né, ali trabalhando para o Enem, tá? Então, só terão mesmo questões objetivas, mas nada impede da gente tirar as dúvidas, assim como a gente tiraria em sala de aula. Espero vocês se precisarem, tá? Número 13. Vamos lá para 13, lá da página 65. Empregue o acento indicativo crase. Então, eu tenho a letra A. Já fui várias vezes a Pernambuco, porém nunca fui à Bahia. Então, a Bahia, antes de Pernambuco, não ocorre artigo. Então, apenas não ocorre a crase, né, porque é apenas uma preposição. Letra B. À medida que caminhava, sentia dores nas pernas. Então, à medida, tem a regrinha lá, quando se trata de proporção, utiliza-se a crase. Então, ele vem um A craseado. Letra C. Começou a cozinhar um frango à espanhola. Antes do verbo, não ocorre crase. Nunca. Tem os casos facultativos e os proibidos. Esse é o proibido, tá? Nunca ocorrerá crase antes de verbos. E vamos lá no próximo. Será que não passou? Certo. Gente, continuando aqui, tá? Não consegui passar, mas agora já foi para a alternativa D, tá? A oração é a seguinte: fiz minhas compras a prazo, pois não tinha dinheiro para comprar à vista. Em a prazo não ocorre crase, pois é uma expressão adverbial masculina. Então lembra substantivo masculino, daquela regrinha também que nunca se usa antes de substantivo masculino. Onde que eu vejo isso, professora? Eu coloco para vocês, sempre naqueles conteúdos a mais, lá no Google Class, gramáticas reflexivas que são bem interessantes para vocês relacionarem sentido dentro do texto, tá? Então eu posso trazer para vocês sugestões onde vocês vão ter um leque muito grande de onde se usa ou não, onde tem as regras da crase. Mas na apostila de vocês também, nas páginas anteriores, na 62, lá também tem o que pode e o que não pode ser usado na crase. Letra E. Parecia não estar muito à vontade no local. Utilizo a crase antes do vontade. E na letra F, ficou cara a cara com o adversário. Nunca utilizo crase porque são palavras repetitivas. Palavras repetidas como dia a dia, eu não utilizo crase, é regra, nunca utiliza. Ah, mas antes tinha, mas lembra do novo acordo ortográfico, em 2012, que várias questões entraram, outras saíram, regras caíram, outras entraram? O uso das palavras repetidas, por exemplo, tinha crase, hoje não mais, tá? Por conta do novo acordo ortográfico. Então vamos lá para 14. Complete com a, as ou as. O A sem crase, A com crase, As sem crase e As com crase. Então a sequência correta aqui da 14 está aqui, gente. A mesma coisa, tá? Se vocês depois precisarem, não entenderam, não acertaram, querem saber por quê, perguntem para mim que eu vou tirar as dúvidas. 14, letra A de artigo, B, A com crase, C, A com crase, D, As com crase. E, A de artigo, F, A de artigo, G, A de artigo, H, A de artigo, I, As com crase, J, A sem crase, K, A com crase e L, A com crase. Lembrando que esse conteúdo eu vou revisar com vocês, tá? Até o final do ano a gente vai fazendo simulados para rever, porque isso cai muito nos vestibulares, cai muito em provas de bolsas ou em algum concurso que vocês queiram, buscam aí
crase é um dos conteúdos marcantes, então não deixem de tirar as dúvidas. Número 15. Justifique a ocorrência da crase no trecho a seguir. No espaço interativo de ciência da vida, o conteúdo científico sobre o corpo humano se combina à possibilidade de experimentar suas funções em jogos e atividades interativas especialmente projetados. Então, por que, professora, que ali, justifique a ocorrência da crase? Porque na oração, na parte ali de antes, a possibilidade, combina a possibilidade. Por que eu uso a crase antes, Ocorre crase porque a preposição, no caso de a possibilidade, o conteúdo se combina. Então o artigo ele torna-se ali, ele é um artigo feminino, então, olha aqui, a possibilidade, o meu artigo é feminino, possibilidade, eu não tenho o possibilidade, sim a possibilidade, então isso me permite utilizar a crase ali no meio de combinamos a possibilidade, tá? Só por conta disso, por conta da função do artigo com a palavra possibilidade. Aí eu acrescento o acento grave, crase, tá bom? Deixa eu ver. Então, gente, esse conteúdo eu quero dizer para vocês que ele é um conteúdo assim rápido, porém extenso, porque ele tem muitas divergências, né? Quando pode, quando não pode, e ele faz um total sentido dentro de uma expressão, de uma frase ou de uma oração. Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem lá, postem as dúvidas de vocês, busquem ali, né, sanar essas dúvidas para que a gente possa fazer ali novas avaliações com bons resultados. Não deixem de perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, se cuidem, tá? E até a próxima aula.